Seja bem-vindo ao Ecos do Abismo, o podcast onde exploramos histórias de suspense, mistério e terror. Aqui, cada episódio vai mergulhar em lendas urbanas, casos sobrenaturais, crimes reais e relatos que desafiam a lógica. Eu sou o Diego, amo filmes de terror, livros de fantasia e estudar o sobrenatural. Cresci aí vendo Chuck, morrendo de medo das bonecas da minha irmã, mas hoje eu amo viver em meio às histórias de terror. Eu sou Marina. Hoje em dia eu amo histórias de terror. Antigamente, quando era criança, eu morria de medo. Agora eu sou apaixonada por Stephen King e as coisas do gênero. E principalmente um filme trash. Eu adoro Pânico, por exemplo. Gente, o intuito desse nosso podcast é que, como eu e a Marina somos apaixonados por histórias de terror, livros de terror, de fantasia em geral, vampiros, essas coisas, a gente gosta de ver isso na internet. Então, o que a gente pensou? Juntar o útil com o agradável. Vamos trazer também histórias para vocês, né? Histórias nossas pessoais, histórias que a gente vai pegar aí na internet. Se você quiser enviar também pra gente, aqui embaixo na descrição vai estar nosso e-mail para você enviar. Você envia pra gente as histórias, a gente conta aqui também. Você não precisa falar seu nome, a gente não vai falar seu nome, a gente fala outro nome aqui, beleza? Então fique-se à vontade de compartilhar sua história de sobrenatural, de terror que você passou aí na sua infância, na sua vida, ou está passando. E é isso, espero que vocês gostem. Se você gostar, curte, compartilha com seus amigos que gostam desses mesmos tipos de história. E vamos lembrar que o programa não é para assustar, vamos também provocar perguntas, inquietações, porque nós todos já passamos um pouco pelo sobrenatural, acreditando ou não, todo mundo tem uma história sobrenatural ou já ouviu uma história sobrenatural sendo contada pelos mais antigos. Sim. E esse primeiro episódio, como um episódio piloto, nós deixamos para poder contar um pouco da nossa experiência com o sobrenatural, né? A partir do segundo episódio, a gente traz para vocês histórias alheias, né? De terceiros. Tudo bem? Então a gente vai. Na verdade, esse primeiro podcast vocês estão ouvindo agora no dia 1º, né? Na quarta-feira. Tá? Então a gente vai começar agora no mês do horror mesmo, que é o mês de outubro, o mês do Halloween, né? O mês do Dia das Bruxas. E é isso. E vamos aí toda quarta-feira durante o mês de outubro e posteriormente também, né? Manter as quartas-feiras aí para vocês, tá bom? Então vamos à primeira história. Você quer começar, Marina, com uma história sobrenatural que você viveu, que você passou? Gente, para começar, eu e o Diego, nós fomos criados, né, junto com uma moça, e ela traumatizava a gente bastante. Então, assim, durante a minha infância, eu tinha muito medo de histórias de terror e de qualquer coisa que fosse sobrenatural. Mas desde pequena, eu via vultos, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, porque eu via os vultos, eu tinha muito medo. E depois que cresci, ainda acontecia isso. Então é por isso também que eu acredito muito no sobrenatural. Isso, como a Marina mesmo diz, né? A gente cresceu com essa pessoa. Essa pessoa fazia muito medo da gente. Não que a gente não gostava, no passado é lógico que a gente não gostava muito, que a gente tinha muito medo, mas hoje talvez faz parte do que construiu a gente aí nesse amor pelo terror, né? E a Marina, ela não chegou a comentar, mas ela é mais ficcionada nesse ponto de true crime. Eu não sou tanto, eu sou mais terror mesmo. Tô ali mais na área dos filmes de terror, de livros de terror, fantasia. E a gente vai contar um pouquinho aqui então das nossas experiências, né? Como a Maria falou, a gente cresceu em meio então a esses medos, né? Que acho que é o normal do ser humano, principalmente brasileiro, crescer meio medos assim, né? Porque a gente tem muitas vivências, muitas experiências sobrenatural, que às vezes a gente ouve da nossa avó, da nossa mãe, vai passando de família em família, né? Em momentos aí. E E, nós que e fomos criados em uma cidade pequena, no interior, temos muitas, muitas histórias para contar. então, além da cidade pequena, a gente cresceu também num bairro rural, né? Então tinha muito mais histórias, às Exatamente. vezes, lendas urbanas não, né? Lendas rurais ali do Lendas bairro. do próprio bairro Sim. que são consideradas verdadeiras pelos habitantes. Isso, e assim, e a gente, como a gente cresceu, como eu falei, a gente cresceu com muitas. Nossos pais contando, avós. A gente tem muita história. Tipo, da minha mãe, então, nossa mãe, né? No caso.
Ela tem muita história, tanto da avó dela, da mãe dela, que eles passaram na infância, quanto dela mesmo depois de grande. E a gente cresceu em meio a disso, de histórias sobrenaturais, e a gente viveu em meio ao sobrenatural. A gente teve nossa própria experiência, eu tive, a Marina teve, a gente tem até hoje alguns momentos, e a gente vai trazer para vocês então essas histórias. Beleza? Você quer começar, Marina, ou eu começo a primeira história? Eu vou começar a minha história contando duas coisas que foram as mais marcantes para mim. A primeira foi a primeira vez que eu vi exatamente a forma, porque antes eu chegava a ver vultos e coisas assim, mas a primeira vez que eu vi uma figura de chapéu e de roupa preta, eu estava na nossa casa, a gente estava almoçando, eu olhei para aquela figura, eu senti uma coisa assim, bem forte, e depois eu joguei o prato no chão com tudo e eu fiquei bem mal. Como E a que era segunda, essa figura? Pode descrever ela pra gente? ela tinha uma capa preta e parecia um capuz, assim, um chapéu preto. E quando eu vi, eu não senti uma coisa boa, tanto que eu joguei o prato longe, assustando minha mãe e meu irmão, e eu fiquei com aquele sentimento ruim, né? Comecei a chorar, e depois demorou muito para eu poder perder o medo de ver aquilo de novo. Ou aí eu lembro, né? Eu sou o irmão que estava presente no dia. E realmente, ela ficou tão assustada que a gente tudo em volta ficou assustado. Meu pai, tava eu e minha mãe, né? A gente tava almoçando na sala, né? Naquele momento. Tinha acabado de voltar do colégio. E na hora que ela viu que ela assustou, a gente, o que que foi? E ela não falava, ela só chorava, 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 chorava. Não falava. E quando ela acalmou um pouco, ela conseguiu falar. Ela falou que era um cara, né? Todo de preto, capuz preto, chapéu, no nosso corredor aqui da nossa casa. E o segundo relato que eu tenho bem marcante também foi quando eu vi junto com a minha mãe, para dizer que não foi uma visão só, que a gente estava sentada na nossa casa, na casa dos meus pais. Então, dentro do quartinho, que tem um quartinho assim, da porta, saiu exatamente um homem também. Nós duas olhamos uma para a cara da outra e perguntamos: Você está vendo? Sim, nós duas estávamos vendo. A gente entrou para casa correndo, estávamos sozinhas e aí ficou aquela sensação horrível também, até outras pessoas chegarem e a gente tem certeza que a gente viu e a gente tem certeza porque as duas viram juntas. Acho que vocês repararam bem, né? A Marina ela tem mais essas visões, né? Ela é mais comum ter, eu não tanto. Eu tive mais quando era criança, depois eu não tive mais. Então, comigo, galera, o que aconteceu foi assim: a gente era criança, aí não lembro se era férias, se era período de aula, eu sei que a gente brincava de pique-esconde em torno da casa da minha avó, que minha casa da avó era tipo um quarteirão na própria casa, né? Então, ligava a casa toda, o círculo ali, a gente conseguia correr em volta todinho da casa. A gente gostava de brincar de pique-esconde. E minha avó tinha um irmão, né, que se chamava Zé Pedro, e ele chegou a falecer. Tinha falecido ali recentemente. E tinha um lugar ali específico da casa que ele gostava de ficar, que era na garagem da minha avó, que é onde ele geralmente cortava lenha pra minha avó, a área que ele ficava ali, que ele guardava a bicicleta dele e tal. E a gente brincando ali, já era em torno de 5 horas da tarde, mais ou menos, foi depois do colégio, por isso que eu não lembro se foi férias, se foi pós-colégio, sei que era por volta de tardinha. Já tava naquele momento lusco-fusco, né? Já tava escurecendo, o sol já tá se pondo. A gente brincando ali em torno. Quando eu corro pra trás do muro da garagem assim, da minha avó e fico olhando pelo portão da garagem, né, que era de grade, pra poder ver se meu primo vinha me achar, pra eu poder continuar escondido ali onde eu tava. Quando eu olho, né, pra aquela direção da garagem, eu vejo aquela figura direitinho ali, parada, me observando ali, né? É onde ele costumava ficar. Naquele momento eu corri desesperadamente, parei de brincar, corri, fui pra varanda lá da minha avó, chorando também. Crianças, né? Primeiro ato que a gente tem, a gente chora mesmo, desesperado, morrendo de medo. E eu lembro, né, eu sentado na mesa de madeira da minha avó assim, e minha avó falou: ah, vamos só acender uma vela pra ele, porque às vezes tá precisando de rezar pra ele, a alma dele tá precisando. Aí uma das minhas tias, né, falou: ah, é normal ver mesmo. Eu sempre vejo um outro tio, que é um outro tio nosso, sempre vejo ele. Eu ver como que o sobrenatural ele já tá na nossa família, né?
Tanto por parte de pai, porque essa tia e essa avó é por parte de pai, né? E quanto por parte de mãe. A gente E tem. vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que a gente está só delirando? Muita gente aposta que vai achar que é delírio, né? A gente, sei lá. Eu tive muita experiência que hoje. Nós tivemos muitas experiências para poder acreditar, mas nem todo mundo É. teve. E algumas pessoas tiveram e dizem que é outra coisa, né? E assim, um dos episódios que faz eu acreditar que eu vejo direitinho, que eu fui direitinho, né? Que assim, e depois de anos que eu fui ver, até na doutrina espírita, depois da explicação pra isso e tal, é a questão de sair do corpo. Eu era uma criança, nunca tinha visto isso, nunca tinha visto um filme, uma série, um livro, porque naquela época em Paulo Lima a gente nem tinha isso, não tinha nem internet, eu não tinha como saber, eu não sabia. Eu nem conhecia o Espiritismo, que quando eu conheci também, você lembra, eu fiquei surpreso de saber que um morto podia escrever um livro. Lembra, Sim, foi o que eu falei para vocês, eu lembro. A eu morta que fiquei escreveu encantado. esse Então, livro, gente. a gente não tinha nenhum conhecimento disso. E pra mim foi mágico, porque eu lembro de mim vendo eu mesmo, né, Diego, dormindo na cama. Via eu ali coberto com as minhas cobertas e tal, de retalho. Eu lembro que eu tinha aquela coberta de retalho minha, colorida. E naquele tempo que eu olho pra mim, dormindo ali na cama, eu vejo meu avô, par de mãe, entrando, que já era falecido no quarto. E eu só lembro de eu falando com ele: você não deveria estar aqui, você já morreu. E assim que eu termino essa frase, eu acordo assustado. Então aquilo ali pra mim, anos, foi o quê? Pesadelo. Pesadelo, 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 né? Que eu fui tendo. Aí depois, com o tempo, eu fui vendo que realmente, né, a gente tem essa capacidade de se desligar do corpo e sair, né? Do corpo. E eu provavelmente foi isso que eu fiz e recebi a visita dele naquele momento. Essas foram as É o que duas eu únicas acredito também. experiências, né? Vendo pessoas mesmo, desencarnadas na minha vida. Foram as duas experiências como criança. Depois de grande, não tive essa experiência de ver mesmo, né? De ver, mas eu consigo, às vezes ouvir, né? Quando, por exemplo, aqui nessa casa, aqui nesse apartamento, quando eu fiquei uma vez sozinho aqui, que eu fui fazer um simulado, a Marina e meus pais foram para Paula Lima, eu ia depois mais tarde, fiquei aqui sozinho, né, para poder ir fazer uma prova, depois eu ia para lá. E eu escovando meus dentes, eu escutei como se a minha escada de dentro, na época não tinha gato, não tinha animal nenhum nessa casa, era só eu, estava só eu ali dentro, aqui dentro, a escada de dentro subindo e descendo, como se alguém subia e descia a escada. E ela é de metal, e ela fazia aqueles barulhos, né, de passo, como se E realmente quem subindo. nunca, né? Quem nunca ouviu um barulho que não se pode explicar, um barulho que vem do nada, uma voz chamando seu nome. Eu acho que todo mundo Principalmente já isso. ouviu. Todo mundo já ouviu aquela voz chamando seu nome, você não sabe de onde vem, não tem ninguém ali perto. Todo mundo teve essa experiência. Sim, então só pra gente finalizar o nosso podcast, pra não ficar um episódio muito grande, a gente traz depois umas experiências da nossa família pra vocês. Eu vou contar só mais uma experiência nossa aqui da família, que a nossa mãe conta, né? E quando ela também era mais nova, que eles dormiam. A minha avó era bem humilde, né? Meu avô, pai de mãe. Então eles geralmente dormiam num cômodo só. E de madrugada eles escutam. E antigamente as panelas na cozinha da minha avó eram tudo aquelas penduradas na parede, né? O pregos, tudo na parede. E eles acordam de madrugada com o barulho daquelas panelas todas caídas no chão. Tudo. Se tivesse tido um terremoto ali no bairro, todas as panelas no chão. E só que já era de madrugada, minha avó morria de medo, porque a minha avó falava que não podia fazer trabalhos domésticos de madrugada, senão as almas penadas pegavam, né? Incomodavam. E ela então foi dormir. Colocou a minha mãe e minhas tias pra dormir e falou assim: amanhã a gente cuida disso, amanhã a gente arruma. E quando elas acordam de manhã no outro dia, todo mundo, o quê? As panelas todas na parede novamente. Sem ninguém ter arrumado, sem ninguém ter É uma acordado. coisa bem bizarra. Então foi uma demonstração ali de efeito físico mesmo, né? De uma mediunidade de efeito físico muito forte que teve naquele momento. Fora que a minha avó já viu uma madre dela que ela nem sabia que estava morta. Ela só viu ela sentada na beira da cama dela. Aí ela achou estranho, né? O que a fulana tá fazendo aqui e tal. Aí quando ela acordou de manhã, ficou sabendo que essa madre dela tinha falecido. É umas coisas assim muito estranhas que a gente É tem, né? Que isso, a gente recebe gente. uns avisos. Hoje nós vamos contar mais a história nossa mesmo para vocês,
Quarta que vem, provavelmente nós vamos trazer um True Crime, vamos trazer a história do Ed Gein, que vai sair na Netflix, dia 3 de outubro. Então, provavelmente vamos trazer um True Crime. Mas eu queria que vocês deixassem aqui também o que que já aconteceu com vocês, o que que vocês já passaram, as experiências que vocês passaram, as histórias. Vi o relato para vocês, vocês acreditam nisso? Acha que a gente está delirando? Acha que as pessoas que vêm, escutam, estão delirando? O que que vocês pensam? Isso, aproveita e deixa um comentário se vocês também gostaram do nosso podcast. Se vocês gostaram dessa maneira que a gente trouxe, das nossas histórias, comenta se vocês já, como a Marina disse, né, já passaram por isso. E como eu falei, aqui na descrição vai estar nosso e-mail. Se você quiser contar uma história mais longa da sua família, sua, manda pra gente, que a gente vai ler aqui no nosso podcast também. E a gente vai trazer assim pra você, igual a Maria falou, semana que vem vai ser sobre True Crime. A gente traz histórias de terror pessoais, histórias de terror que a gente vai pegar na internet. Inclusive, a gente tem várias aqui já separadas, bem cabeludas pra vocês. Tenho certeza que vocês vão ficar com medo. E é isso, acredito que seja isso. Espero que vocês gostem. Então, deixa o like, compartilha, beleza? Obrigada, gente, pela companhia. Se você também ouviu o eco dessas histórias, compartilhe a experiência com a gente. Isso. E até o próximo episódio do nosso podcast Ecos do Abismo. Beijão. Tchauzinho.